Paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu louvo a Deus pela vossa vida que está conosco nesse dia. Vamos estudar e meditar mais um pouco na inerrante palavra de Deus. A lei magna, a constituinte dos salvos, a verdade que liberta, o pão da vida, o maná celestial, a luz que ilumina as trevas e a libertação para os oprimidos. Paulo escreveu para o seu filho Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensino, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Antes de nós começar a estudar, quero te convidar você a participar conosco nesse canal de estudo da Palavra de Deus. Embaixo está escrito em vermelho, inscrever-se. Eu peço que você apenas clique ali e você será inscrito, se você ainda não é. E também deixe seu comentário, seu like, fique conosco até o final para ouvir a meditação da Palavra de Deus. As 5 propósitos do motivo e a razão principal da Palavra de Deus neste capítulo e versículo que Paulo ensina a Timóteo. Nós vamos aprender por meio destes versículos esses 5 principais motivos das Escrituras Sagradas, pois toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Pedro escreveu na sua epístola dizendo que homens santos de Deus falaram inspirado pelo próprio Deus. E nós queremos meditar sobre este assunto da revelação da palavra. Vamos meditar os 5 motivos que a palavra de Deus precisa ser pregada. Primeiro, ela é útil para o ensino. Quando fala que ensino, é o mesmo que educar, é o mesmo que instruir, é o mesmo que doutrinar. A função principal da palavra de Deus é ensinar os homens no caminho da salvação. Por isso que Deus deixou a igreja e deixou a palavra para ensinar o homem do mundo, o homem perdido, no caminho da vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Em Mateus 28, 20, Jesus, quando fez a comissão dos apóstolos discípulos, ele enviou e disse: ide ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja, o Senhor mandou que ensinasse, para que as pessoas aprendessem qual é a vontade de Deus para eles, para que eles possam conhecer a revelação. Pois a Bíblia disse: se eles não ouvirem, como que eles vão ser salvos? Como que eles vão conhecer a verdade se não tem quem ensine? Provérbios 4 e 13 diz: apegue-se ao ensino, palavra, e não abandone, guarde muito bem, pois dela depende a sua vida espiritual e eterna. Aprender a palavra e guardar, isso é propósito de salvação. Por isso que é interessante e importante ensinar, pois é um dos propósitos principais da palavra. Na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, João diz: todo aquele que permanece no ensino de Cristo, deixa eu corrigir, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Veja que forte que João disse: todo aquele que não permanece na palavra, na doutrina de Cristo, segundo o apóstolo João, não tem Deus. Na continuidade ele diz: mas quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. É muito importante ensinar a palavra de Deus para as vidas, para as almas, para que eles possam conhecer a verdade. O segundo propósito das Escrituras é repreensão. A repreensão é o ato de repreender, de admoestar e de redarguir. Em Provérbios 3, 11 e 12, está escrito: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, e nem recuse a sua repreensão. Deus, ele repreende para que as pessoas não se percam. Ele repreende como um pai que repreende o filho, para que possam colocar-se no caminho reto, no caminho da salvação. Veja que está escrito aqui. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 20 do 1 Timóteo: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que os outros tenham temor. A importância da repreensão, para que as pessoas não andem de qualquer jeito, de qualquer forma,
sem estar na direção de Deus. Eles precisam ser repreendidos para que volte, aprenda, não saia da reta verdade de Deus. Salomão escreveu o Provérbio 27:5, diz: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Sabe o que ele está dizendo? É melhor tu repreender para que todos ouçam do que tu fazer uma repreensão ou então uma declaração de amor encoberto, tentando, eu não vou falar a verdade para não ferir, Deus ama todo mundo, e aquela pessoa vai se perder de um falso amor. É o mesmo que tu ver alguém com uma enfermidade e você somente cobrir aquela enfermidade e não tratá-la. Aquilo vai infeccionar, aquilo vai levar à morte. Então o provérbio é muito profundo, que diz, melhor a repreensão aberta, falar a verdade, para que aquela pessoa possa tratar suas feridas, seus problemas, do que um falso amor, a qual encobre a verdade, deixa a pessoa viver erradamente. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, se omitindo, recusando de levar a verdade para os corações. O terceiro propósito da Escritura é para a correção. Corrigir é endireitar o que está torto e o que está defeituoso. Então a Bíblia vem para corrigir, colocar no caminho certo, dizendo para você, não é assim que Deus quer. A palavra de Deus corrige, endireita os caminhos errados para os caminhos certos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra no tempo e fora do tempo, para repreender, exortar, com toda a longanimidade e doutrina. A correção mostra às pessoas o caminho errado e mostra às pessoas qual é o caminho certo que tem que andar para corrigir o erro. Tem muitas pessoas que dizem, nós não podemos julgar ninguém, quem pode julgar é só Deus que pode julgar. É claro que só Deus pode julgar, mas corrigir a gente pode. Falar que a pessoa está errada, nós podemos. Para isso que Deus nos chamou de atalaias. Jesus disse, ide, prega a palavra, que nem Paulo está dizendo, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, ensino. Aleluia. Porque em Mateus 7:5, Jesus disse, hipócritas, tira a primeira trave dos teus olhos, depois tira o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo? Não tente trazer uma correção para o irmão, que você está todo errado. Mas se você corrigiu a tua vida, se você colocou a tua vida no parâmetro da palavra, e você anda na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus te outorgou o ensinamento. Deus te deu o poder para ir e anunciar para aquela pessoa que ela precisa andar, segundo as Escrituras Sagradas, que o caminho que ela está andando é caminho errado, para que as pessoas não se percam. Para isso que Deus chamou a igreja é a tranca do inferno, trancando para as pessoas não irem para o inferno. É a placa de indicamento para Cristo. O quarto motivo da palavra é para a educação da justiça. Educar é o mesmo que instruir. Educar não somente dentro daquilo que parece bom, somente aquilo que parece justo aos olhos dos homens, não. Mas aqui tem a educação da justiça de Deus. A justiça de Deus não é igual à justiça do homem. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia, tentando se justificar, trazendo justiça para si mesmo, dos seus próprios achismos e pensamentos. Em Romanos 1:17, Paulo escreveu, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça é pelo Evangelho, não é pela cultura, não é pela religião, é a palavra de Deus que mostra o que é justo e o que não é. Mateus 6:33 diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quinto pilar da motivação maior do ensino da palavra é para aperfeiçoamento e habilitar o homem de Deus. Em Romanos 12:2, na Bíblia traduzida para a linguagem de hoje, diz, não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixa que Deus aperfeiçoe por meio de uma completa mudança a mente de vocês. E assim conhecerás a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Para aperfeiçoamento, a palavra de Deus serve a habilitação do homem de Deus. É como um vaso nas mãos do oleiro, que a palavra vem e começa a modelar, tirando as impurezas, as imperfeições. O oleiro trabalha por intermédio da palavra nos vasos, nas vidas, e depois começa a habilitar, tirando
do lamaçal do pecado, erguendo e colocando sobre uma rocha eterna, ungindo, capacitando e dando veste de salvação. A palavra de Deus, quando encontra coração, aleluia, disposto a obedecê-la, ela mesmo no seu a poder para transformar o homem perdido para ser um homem completamente envolvido com a glória de Deus e ser ministro de Cristo. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Por isso precisamos pregar a palavra. Não podemos nos acomodar e acovardar. Existe muito crentes covarde hoje que fazem aliança política, religiosa e não prega a palavra, se omite, traz interpretações segundo seu bel prazer para agradar o homem carnal e assim oprime as vidas, assim oculta as verdades para que as pessoas não consigam se libertar com medo de perder algum tipo de benefício que pode aceitar e conquistar através do sistema do mundo. Mas Jesus disse: pregue a palavra, pregue a verdade, anuncie toda a verdade. Jesus disse: ensina tudo o que eu falei, não é ensinar algumas coisas, é ensinar toda a verdade, pois é somente a verdade vos libertará. Amém? Por isso, ouça e aprenda. São motivos especiais da palavra de Deus para nós ter uma vida na vontade própria de Deus. O ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça para aperfeiçoamento das vidas. Eu quero orar e abençoar você e a sua casa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agora, na presença do Teu Espírito, eu levo, Senhor, em oração a cada um dos inscritos desse canal e demais pessoas que estão assistindo, para que possa aprender a Tua grandeza sobre cada vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus e que a paz esteja convosco. Um grande abraço.